Amigos, o que se fala sobre o regime militar é uma mentira. Vou provar para você aqui nesse vídeo que, que não sabe da história, que não conhece, que fica aí ouvindo as mentiras que a Globo prega, que a Globo coloca, o SBT, e que ficou na história, que muita gente acredita que os militares eram ruins, malvados, perseguidores. Eu nunca vi, na época do regime militar, um pastor, um padre, um pai de família, ser preso pelo regime. Eu nunca vi, na época do regime militar, eu fui criado na época do regime militar. Lá na época do regime militar, para você que não sabe, para você que está chegando agora, que fica com essa balela que o regime militar perseguia, naquela época existia o seguinte: você tinha que andar com o seu documento. Você tinha que andar com todos os seus documentos. CPF, identidade, principalmente a identidade e o CPF, principalmente a identidade e a reservista, que eram documentos indispensáveis. Por quê? Porque naquela época estava havendo uma revolução desses comunistas malditos que queriam invadir o Brasil, queriam tomar o Brasil. E o regime militar impediu isso. E a partir do momento que entrou os militares, os generais, que tinham moral, que eram homens de moral, eles pegaram a polícia militar, por exemplo, naquela época, eles viam uma pessoa na rua, eles abordavam depois da meia-noite, depois de noite, depois da hora, 9 horas, 10 horas, não sei. Eles iam lá e viam lá, se via a pessoa, eles abordavam aquele jovem e eles tinham que mostrar os documentos. Por quê? Porque não sabia se aquelas pessoas eram comunistas infiltrados, querendo derrubar o regime. Né? E por essa razão, bandidos eram presos. Era um regime que eles oprimiam, sim, mas oprimia aquelas pessoas que queriam criar um regime comunista no Brasil. Música que fazia apologia à droga, à prostituição, tudo isso era proibido no regime militar. Qualquer filme, vídeo, arte, porque os militares, eles têm uma ética, disciplina, amor à pátria, amor a Deus, pátria e família. Esse era o regime militar, era assim. Eles tinham esses valores. Né? E hoje se botaram na cabeça do povo, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do povo, que isso aí é perseguição. Não pode prender bandido, não pode prender ladrões, não pode prender drogados. Né? Mas na época do regime militar tinha moral. Outra coisa também que ninguém fala é que lá no Nordeste, na época do regime militar, eles, quando era ruim de inverno, eles deixavam o povo passar necessidade. Eles iam lá, o exército brasileiro ia lá e fazia frente de trabalho, fazia a emergência. Na emergência, eles davam uma cesta básica
regime militar. Eles davam uma cesta básica e você trabalhava e ganhava um salário mínimo na época. E podia entrar várias pessoas da família na frente de serviço da emergência. Lá não tinha um negócio de estar dando esmola para os outros, tá dando Bolsa Família, bolsa disso, bolsa aquilo. Não, eu tinha que trabalhar. Tinha uma coisa, na época, quando eu era criança, que as crianças tinham prazer de desfilar no 7 de setembro, que é uma data muito especial e que nós até hoje é comemorado lá na cidade onde eu nasci, numa floresta, até hoje. O regime militar, ele não é aquilo que a imprensa fala. Tudo que a imprensa faz é querer derrubar, querer desclassificar o regime militar. E eu digo para você, foi o melhor tempo da minha vida, foi na época do regime militar. Existia ética, moral e conduta. E que tudo isso foi embora. As culturas foi substituído por lixo. As culturas na época lá era boi de reses, era angorinha, era forró, pé de serra, coco, né? Os artistas, era circo, parque de diversão. E tinha mais outra coisa que você não sabe. E esses regimes comunistas aí, socialistas, de políticos corruptos, destruíram, que eram os parques de diversão, em todos os lugares, nas praças das cidades, dos interiores do Nordeste, existia aquelas gangorras, existia aquelas canoas, aqueles parques de diversão para as crianças brincar. Acabou. Não existe mais. Então, o regime militar também na escola, a gente tinha que aprender matemática, tinha que aprender a somar, dividir, subtrair, né? Porque se a gente não aprendesse, a gente era castigado até, castigado, né? Isso é ruim para a gente? Isso é ruim? Não, isso é disciplina. Todo ser humano tem que ter disciplina. No mundo dos animais, você vai ver disciplina também. Até mesmo no mundo animal, lá no Saara, por exemplo, no Serengeti, por exemplo, acho que na África, parece, tem os líderes lá, que são líderes de família. São chefes de família daqueles bichos, daqueles animais, que toda como é que eu digo, toda aquela comunidade tem que se submeter àquele líder. Não é isso? Então o Brasil, se não tiver disciplina, ficar o povo sem medo de ser castigado, de fazer tudo da sua cabeça, a nossa sociedade ela vai cada vez mais sendo destruída. Né? Então, esse foi o vídeo de hoje. E eu falo para você que o que se fala sobre o regime militar é mentira. É mentira. Porque eu digo isso porque não foi que eu vi alguém na internet, algum bolsonarista aí, falando. Não é nada disso. Eu vivi isso aí. Eu comecei a trabalhar muito novo.
10 anos, 11 anos, ajudando meu pai na roça. Quando era de 11 horas, eu tinha que ir para casa, almoçar, tomar banho, almoçar e ir para a escola. Muitas vezes eu andava quilômetros e quilômetros. Né? E aí, quando começou um novo regime, que acabaram o regime militar, né? Eu acho engraçado, só para lembrar, eu tenho saudade até hoje das merendas escolares, merenda escolar da época do regime, da época de João Figueiredo, na época antes de João Figueiredo, que era general Ernesto Geisel, né? Depois veio a época do Figueiredo, até a nossa merenda escolar era de ótima qualidade. A gente tinha paçoca, tinha paçoquinha, a paçoca que era tipo uma farinha, tinha um canjilaque, que era tipo uma sopa com uns grãos parecendo com milho, né? Tinha também uma sopa escura, parecendo sopa de feijão, muito gostosa. Então, até isso, até na nossa alimentação lá, na época do regime militar, era gostoso de comer. Hoje é o quê? Bolacha creme crack, cuscuz com leite. Lá também tinha cuscuz com leite também, né? Mas é isso. Esse vídeo foi para desmentir muitas mentiras que se falam sobre a época do regime militar, né? Então, se você não gostou desse vídeo, eu peço um pouco de paciência comigo, mas a verdade eu tenho que falar, porque eu já estou cheio de tanta mentira, de tanta sacanagem nesse país. Então fica aqui esse vídeo desvendando os mistérios, né, sobre o regime militar. Outra coisa, eu quero dizer que se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque os jovens, né, os jovens que nasceram dos anos 90 para cá, eles não conhecem o regime, não conhecem a história, não conhecem o que aconteceu. Eles ouvem falar nos livros que colocam lá. Quem escreve, escreve o que quer. Nós sabemos que as universidades hoje são tudo comunistas, né? Defende maconheiro, defende droga, defende político pilantras, defende feminicídio, outras pautas, né, que não vou nem citar aqui para não ser cancelado, né? Então, eu agradeço a oportunidade e nós nos veremos no próximo vídeo.